Quando você passa por uma situação muito negativa, muito aversiva, por exemplo, num acidente de carro, seu carro capota, você roda várias vezes, você se machuca, fratura alguma coisa. Então você passa por uma situação de estresse no qual a tua vida está sendo colocada em risco. Quando a pessoa vai eventualmente andar de carro novamente, certamente nas primeiras vezes que ela entrar num carro, ela vai ter um calafrio, ela vai ter uma sensação de que ali já aconteceu alguma coisa errada, né? Então ela está revivendo parte daquela memória. Isso é o que a gente chama, seria um quadro de estresse pós-traumático. E a gente já sabia que tinha um núcleo do tálamo que está envolvido no processamento de memória aversiva, na memória de medo. E o que a gente queria saber então era com quais áreas do córtex cerebral o tálamo estaria, entre aspas, conversando, como essas áreas do córtex cerebral poderiam trabalhar em conjunto eventualmente, para sustentar os processos de aprendizado e memória aversiva. O que a gente fez basicamente foi estudar as conexões, das áreas corticais que a gente já conhecia, e o que a gente notou com isso é que essas 4 áreas corticais, além de se projetarem uma para a outra entre si, elas também se projetam para áreas que são classicamente já conhecidas por sustentar o processo de aprendizado e formação de memória. No segundo experimento, o que a gente fez? A gente avaliou se essas áreas que recebem projeções desse núcleo do tálamo teriam uma ativação diferenciada quando o animal estivesse sendo exposto a um predador. Essas 4 áreas que a gente estava investigando já, fazendo esse rastreamento neural, elas tinham uma ativação diferenciada, ou seja, os neurônios daquela região estavam muito mais ativos, né, do que as áreas topograficamente vizinhas. Mas a gente precisava saber ainda se a gente desligasse essas áreas, né? Ou seja, se a gente fizesse uma lesão nessas áreas e submetesse esses animais a um teste de comportamento, se essas áreas estariam influenciando todo esse processamento que a gente estava suspeitando que estava sendo afetado. Então a gente deixa o animal vivendo em uma caixa por 10 dias, e durante 10 dias a gente ensina ele a buscar comida numa terceira caixa. Ele tem que passar por um corredor para chegar no outro compartimento. Então, de início, o animal ele sempre sai com um comportamento que a gente chama de avaliação de risco, porque aquele ambiente é novo para ele. Ele não está familiarizado com aquilo, tá? Então ele vai investigar, assim, deixa eu ver se aqui tem perigo ou não. Então, não tendo perigo, ele aprende que aquele ambiente é seguro para ele. No outro dia, na caixa em que ele encontrava comida, a gente coloca agora um gato. É um animal de laboratório, ele nunca viu um gato na vida dele, e tem alguma coisa inata que é carregada através das gerações, dos genes, que diz para ele que ele tem que ter medo daquele bicho. Ele tem que nascer com esse medo, porque esse medo é fundamental para a vida dele. Ele não vai ter 2 chances de encontrar um predador. Na primeira vez que ele encontrar, não reagir, ele morreu. Então o que acontece ali? Ele vai ter uma série de comportamentos de defesa, então ele fica numa posição totalmente, teoricamente, parada, né? Só para quê? Para diminuir a possibilidade de que o predador veja ele se movimentando. Claro, todo experimento é controlado e a gente não deixa os 2 animais interagirem, né? Ter acesso um ao outro. Esse teste dura 10 minutos, né, de exposição ao predador. Passado 10 minutos a gente tira o gato, a gente limpa todo esse aparato, né, com álcool para eliminar a pista de odor, qualquer coisa assim do gato. No outro dia a gente traz ele de novo para esse ambiente, né, onde tinha o gato. O que acontece agora? Um animal normal, né, normal assim, com as áreas do cérebro intactas e funcionando, ele vai apresentar uma série de respostas defensivas, que a gente chama de avaliação de risco. Ele está o tempo inteiro cheirando, escaneando o ambiente. Então, nesse segundo momento, ele tem uma reação ao ambiente que inicialmente era neutro e agora não é mais. Então, ele aprendeu que aquele é um ambiente perigoso. Então, esse é o medo aprendido. Nesse estudo, quando a gente faz alguma lesão em alguma dessas áreas corticais, o primeiro dado importante, talvez, que a gente tem é que essas lesões, né, essas áreas do córtex cerebral, que são áreas envolvidas em processos de aprendizado, de memória, né, elas não organizam a resposta de defesa inata, ou seja, o animal continua sentindo medo do gato. Porém, né, quando você expõe o animal naquele ambiente que ele encontrou o gato no dia seguinte, ele não lembra, entre aspas, do que aconteceu no dia anterior. Ou seja, a gente conseguiu demonstrar que essas áreas têm um envolvimento crítico no processamento da memória aversiva. Essas informações, que são informações emocionais muito relevantes, vão para um sistema cortical para que ele processe e faça toda a análise do ambiente, aonde aquilo está ocorrendo, para que em cima daquilo ele faça memórias.